Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Pay Talk da PayTrack. Hoje nós temos um convidado super especial, já o apresento. Nosso tema de hoje, Orçamento 2023. O que considerar no primeiro ano pós-pandemia? Vamos aí para um primeiro ano cheio, depois de uma pandemia com muitos impactos, enfim. Mas como que a gente está enxergando esse ano de 2003, pelo menos por enquanto, no planejamento, né? Bom, sem mais delongas, fazendo uma rápida introdução aqui, gostaria de primeiro agradecer a presença e abrir aqui o microfone para o Glaucio Barros, CFO da AMCOM. Muito bem-vindo, Glaucio. Queria abrir aí para você se apresentar rapidamente para a nossa audiência. Oi, Alexandre, bom dia, tudo bem? Tudo bem, audiência aí, ou plateia? Não sei no mundo virtual aí como é que a gente faz para agradecer e falar bom dia para toda a galera que está aí por trás do vídeo. Obrigado pelo convite, muito honrado aqui para poder bater esse papo, dividir a experiência. E eu acho que aqui não tem certo ou errado, mas sim é uma trilha de caminho, né? Uma trilha num caminho bem longo já. Falando da minha bio aí rápido, eu já tenho, não parece, né? Eu sou um cara que tem uma apresentação muito nova, mas já tenho bastante idade. Quando pergunto minha data de nascimento, eu falo há muito tempo atrás já. Enfim, já tenho tenho experiência aí em empresas de auditoria externa, já passei por alguns bancos. Daí eu fui para a área de planejamento orçamentário pela primeira vez numa empresa que era uma diversão incrível, que era a Editora Abril. Eu trabalhava numa unidade de negócios de revistas masculinas, e aí eu fazia uma coisa incrível, que era falar de carro, falava de carro, mulher, futebol e viagem o dia inteiro, e os caras não me pagavam salário no final do mês. Então, dali eu já comecei a aprender algumas coisas interessantes nesse mundo de planejamento, porque por mais que divertido fosse, era muito complexo fazer planejamento para 3 canais de venda diferentes, né? Quando a gente fala de uma empresa na época, né, a Editora Abril, uma mídia impressa, tinha o canal de assinaturas, um canal de publicidade e um canal de bancas. Então, comportamentos completamente diferentes, um B2B2C, outro B2C, outro B2B. Então, isso já fazia com que no exercício orçamentário a gente tinha que tomar muito cuidado. Mas depois a gente fala disso. Depois eu fui trabalhar na C&A, uma empresa de varejo, né, vocês conhecem. Depois eu fui para a Sony, fazer televisão. Na época ainda tinha toca-fita, pensa nisso. Só para dizer quanto tempo eu estou na trilha aí. Depois disso eu fui para uma empresa de comunicação via satélite, depois uma empresa americana que fazia automação bancária. Daí eu entrei num mundo bem interessante que é fintech, que é o que a gente vê hoje aí, né, as empresas de tecnologia, e hoje tem Nemicon, uma baita empresa que já tem 25 anos de mercado. Ela foi fundada pelo seu A, que é o Anísio, e pelo seu M, que é o Marcelo. Eles ainda estão presentes hoje na empresa, mas como conselheiros, e aí a empresa hoje está com uma régua de governança bastante interessante. Então essa é a minha rápida bio, que não foi tão rápida assim, né? Eu me empolgo quando eu falo da Abril. E bem-vindo. Eu que sou bem-vindo, né? Obrigado aí pelo convite novamente, Alexandre. Excelente. Obrigado, Glaucio. Que bom saber. Eu fui editora Globo também, então acho que é assunto para um novo Pay Talk, né? Desafios Show, de um mercado show. em disrupção, né? Mídia, enfim. Mas muito legal saber que temos aí um passado em comum. Bom, vamos lá. A ideia aqui é a gente trocar uma ideia rápida, né? Então é quase um ping-pong, quase um bate-bola. Temos algumas poucas perguntas, mas que são muito relevantes para esse momento que a gente está passando, né? Então, vamos lá, começando o nosso bate-bola aqui. Eu começo com uma frase já batida, mas provocativa. O mundo mudou. Será que mudou mesmo assim? A gente ouve em 9 a cada 10 palestras esse início de conteúdo, né? O mundo mudou, o mundo mudou, o mundo mudou. Será que mudou tanto assim? A gente indo para um 2023 e esse 2023 sendo o primeiro ano inteiro pós-pandemia, eu queria abrir para você comentar, Glaucio, sobre o que a gente está esperando, né? Que feridas que a gente está carregando do ponto de vista de gestão, não só orçamentária, mas também gestão como uma disciplina de administração, né? Que nós não temos um histórico, né? Ou seja, pelo menos a nossa geração, primeira pandemia que passamos, sentimos aí esses primeiros
os impactos, melhor dizendo, e o que a gente está esperando para esse 2023. O mundo mudou e como que a gente está indo para um mundo mudou e ano cheio pós-pandemia? Alexandre, eu acho que o mundo não mudou, o mundo está em transformação, né? Já tem algum tempo que a gente fala muito sobre a história da inovação, e eu tomo aqui a liberdade de ser até um pouco audacioso na fala, mas eu acho que a inovação não vem só da tecnologia. A gente está inovando demais nos nossos processos, inovando demais no jeito de trabalhar, inovando no jeito de se apresentar, né? Eu sou um cara que deveria ser muito mais ortodoxo do que eu sou hoje, no sentido de, aliás, conservador, né, muito mais do que eu sou hoje, deveria estar pelo menos com a camisa social e não com a camiseta. Então, isso já vê como é que a gente está em transformação. Quando a pandemia chega, eu acho que ela acelerou algumas coisas que já estavam acontecendo. Eu vi, na época de Sony ainda, a gente já falava naquela época no planejamento estratégico de um fenômeno chamado cocooning. O fenômeno cocooning é o encasulamento das pessoas, as pessoas cada vez mais dentro de casa, por N motivos, segurança, dificuldade na logística de transporte, distância, facilidade, e daí o mundo já começou a inovar no seu jeito de se comportar. E eu acho que continua inovando e se transformando muito, né? Então, quando a gente está falando do pós-pandemia, eu estou vendo que as relações entre as pessoas elas vêm evoluindo, graças a Deus por uma evolução mais saudável, né? A gente começa a ter por conta da pandemia coisas traumáticas, mas boas, né? A gente, quanto a gente não se preocupar em lavar a mão hoje, a gente tem essa preocupação, tem a higiene vindo aí e a preocupação com a saúde que pouca gente se preocupava. Por outro lado, a gente acabou desenvolvendo um outro fenômeno que foi do conhecimento. Quanta gente em casa, o que eu vou fazer? Deixa eu ver uma série. Essas séries, por mais que fossem séries mamão com açúcar, né? Elas traziam conteúdo e você acabava entrando numa série de outro país, né? Acho que a gente começou a ver séries da Espanha, séries da Turquia, da Polônia. Quem imaginou que lá, inclusive, né, aqui no Brasil, nós teríamos coisas tão interessantes por lá? Então, acho que isso trouxe muito conhecimento. O mundo está evoluindo no conhecimento, né? Acho que foi muito bom a gente conviver com isso. Agora tem desafios, né? É muito difícil ainda a gente estar distante, né? A gente está batendo esse papo aqui e eu no começo da conversa eu falei, cadê o auditório, né? Como é que eu falo oi para eles? Então tem essa adaptabilidade necessária hoje nos meios, mas eu acho que o ser humano ainda é muito carente, né, do contato, do oi, tudo bem, daquele tapinha nas costas. Por mais que hoje eu estou em Blumenau, né, a gente está em Blumenau, por mais que tenha uma relação europeia aqui de muito respeito, muita cordialidade, né, eu acho que ainda faz falta aquele bate-papo de estar junto. Quem não gosta de um Eisenprost aí, né, para a gente poder brindar com a nossa cerveja? Então, acho que isso é muito importante hoje em dia, mas eu vejo que, principalmente aqui no Brasil e em alguns países da Europa, esse fenômeno de cocooning ele está parcial, né? As pessoas estão muito afim de fazer home office, mas pé no acelerador para viajar, para conhecer uma praia nova, para conhecer um país novo. Então, acho que o turismo está se beneficiando muito com isso, né? Então, eu acho que a gente está em transformação, viu, Alexandre? E isso vai afetar a nossa vida daqui para frente, sim. Legal, muito bom. Pensando aí, dois termos que você usou, na verdade, temas, eu defendo também que a gente está em mudança, né? E defendo também que a tecnologia, ela é o facilitador dos processos, né? A gente não depende da tecnologia para inovar, ou quando a gente fala de transformação digital, é muito mais um movimento cultural do que, de fato, a adoção de tecnologia, né? Eu também bebo dessa mesma fonte. Também concordo e coincido com a opinião de que a gente precisa do convívio social presencial, né? Em algumas situações muito mais produtivo do que uma reunião no Teams, no Meet ou aqui no Zoom, enfim. Mas também acho que a gente está aprendendo, né? Então o mundo está mudando, é uma mudança em curso, claro, acelerado pela pandemia, né? Obviamente como um grande motivador, mas coincido aí com a tua fala. Uhum.
Agora, especificamente, você como CFO, né, e muito legal também tua fala, né, você de camiseta como CFO sai um pouco das características, né, se a gente fosse aqui desenhar um CFO como caricatura, provavelmente estaria em um terno com gravata, enfim, mas que bom, eu acho que isso mostra também não só uma evolução, mas uma questão muito mais cultural de quebras aí de paradigmas, né, muito legal. Especificamente, então, falando sobre tua área, em 2023, eu acho que aí sim a gente está falando de um cenário em que temos algumas perguntas em aberto, justamente por essa mudança em curso, mas eu queria entender a tua visão, né? Como que times financeiros, obviamente, principalmente o teu, mas como que esses times estão se preparando para um 2023 com essas, talvez algumas poucas aí, mas algumas áreas ainda em aberto, e como que você especificamente aí na MCOM planejou ou está planejando esse próximo ano aí na tua área de especialidade? Tá. Vamos separar aqui em dois pedaços, né, principais. Como é que a área está hoje? Em que pese esse papel de estar de camiseta, eu ainda me preocupo muito com o fundamento mais importante da área financeira, que é a certeza da informação, né? Que ter a vericidade da informação, ter uma informação só, não ter aquela divergência de o meu número não bate com o seu, e aí a gente não consegue tomar decisão e fica muito mais preocupado em dar credibilidade ao número do que tomar decisão. E aí, baseado nisso, as áreas ou pelo menos as pessoas que eu venho conversando, existe uma ganância, uma demanda, uma carência muito grande de investimento em automação. E quando a gente está falando de automação, não é botar um robô para fazer análise preditiva só. Isso vai acabar sendo talvez o last mile dessa história toda, mas eu vejo uma preocupação muito grande da gente integrar legados, diminuir a quantidade de entradas, digitações dentro de um processo order to cash. Existem absurdos aí de empresas e lugares, que eu já passei por algumas, que a gente precisa digitar muita informação, a mesma informação em muitos lugares diferentes. Então, eu acho que existe uma necessidade, uma carência e um investimento vindo a reboque dessa carência de automação nas áreas financeiras. Pô, Glaucio, mas a gente vê empresas aí que já são super automatizadas e todo mundo com o mundo de RP. Eu concordo, né? Mas assim, eu ainda vejo muito sistema, cara, que não conversa, o sistema A não conversa com B, um mosaico formado por trás disso. E como eu também sou CIO, né? Tenho o papel de cuidar da área de tecnologia, já tive isso antes. Eu tomo a liberdade de dizer, cara, a gente ainda está longe, né? E nunca vai estar perto. Né? Eu acho que a gente nunca vai estar perto, porque, mais uma vez, quando você começa a inovar, começa a trazer processos novos, você precisa colocar a ferramenta para trabalhar, precisa botar tecnologia. Então, acho que isso é uma informação importante para as áreas, para a área de planejamento, para a área financeira no ano que vem. Tecnologia, tecnologia, tecnologia. Quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de preocupações para o ano de 2023, eu acho que daí a gente precisa fazer duas divisões de novo. Primeiro, o cenário macroeconômico. A gente literalmente está com um problema na Europa, literalmente está com um problema nos Estados Unidos. A China está vindo aí, ninguém sabe direito, essa crise de Rússia, fecha o gás, abre o gás, como é que isso vai se comportar? Isso é uma incógnita no cenário todo, né? A gente vê uma volatilidade muito grande nesses mercados, acho que se não foi ontem, foi anteontem, ou na semana passada, vai acabar a guerra por conta da Copa, puta, aí é boato para lá, boato para cá, o que a Copa tem a ver com a Rússia? Não, porque está no Catar, mas o Catar está longe para um caramba lá do... Já ia falar um palavrão, prometi para você não falar. Já está longe para caramba lá da Rússia, mas está perto. Cara, então tem esse cenário todo de muita incerteza. E a gente tem que mergulhar aqui para dentro. Sem tomar partido de se o candidato A é melhor que o candidato B, a gente está com um governo novo. Um governo novo, que é um governo que nitidamente ele não tem maioria em Senado, não tem maioria no Congresso, cara, ele vai ter que batalhar muito, né? O Lula é um cara que tem uma oratória muito boa, mas assim, as pessoas que estão do lado de cá hoje já estão questionando, beleza, vamos estourar o teto? Vamos, beleza. Programa social precisa, mas da onde vem o dinheiro? Você vai endividar mais o país?
Daí você vai fazer o círculo vicioso de novo, de colocar mais juros dentro do mercado financeiro, e aí vai o dinheiro para o mercado financeiro. E quer dizer, então, mais uma vez, eu não estou dizendo que isso é uma fórmula errada, não estou questionando, mas a gente precisa se preocupar com isso. Vai ter uma... Assim como se fosse o Bolsonaro eleito, ele também ia ter que entrar num acordo enorme com o Centrão, ele também não ia ter dinheiro para esse programa social aí dos R$ 600, ele ia ter que se virar. Certo ou errado, que seja quem for, a gente tem um cenário de incerteza política para os próximos 2 anos. Mas, assim, já tivemos um Lula lá atrás, em 2004, o dólar na prévia da entrada dele bateu valores estratosféricos, hoje está muito mais, a moeda brasileira está muito mais desvalorizada que aquela época, a gente se acertou. E eu costumo dizer, acho que o governo, seja ele mais para a esquerda, mais para a direita, ele não pode ficar mudando a regra do jogo o tempo inteiro. Dá a regra, dá a transparência que a gente precisa para jogar dentro da regra e a gente se vira. São brasileiro, né? A gente vai se adaptar. E eu acho que é isso que eu mais tenho esperança, que a regra venha logo, é assim que a gente vai jogar, a gente vai se adaptar. Ah, Glaucio, mas vai ter que cortar uma carne aqui. Paciência, a gente já fez isso atrás, sabe fazer, depois a gente se adapta, o mercado começa a se adequar. Demora um pouco menos, um pouco mais, mas a gente vai se adequar. O que eu vejo na nossa área aqui, dentro da estrutura da área de tecnologia, que todos nós estamos aqui, a gente ainda tem um apagão de mão de obra remanescente do ano de 22 e 21. Mas, por outro lado, o mercado de tecnologia está se transformando muito rápido. Essa semana veio uma avalanche de informações dizendo que as big techs estão se adequando de uma forma diferente. Né? O Elon Musk com o Twitter aqui, ele vai revolucionar esse mercado, ele vai trazer um jeito diferente de tratar a tecnologia, mídia, né, rede social, e a gente precisa estar preparado para isso. Acho que a gente, trabalhando tecnologia aqui, principalmente na MCOM, a gente vai trabalhar com os novos desafios. Né? E você falou uma coisa que é muito interessante. O digital não é usar um smartphone que tem uma tela touchscreen. O digital é você trazer tecnologia em cima de um processo. Né? E eu acho que a gente vai trabalhar muito isso daqui para frente, vai ter que ter velocidade para poder fazer as adaptações. E aí, como eu vejo aqui ao meu lado, uma empresa de serviço em tecnologia, nós estamos aqui bastante ansiosos para que essa virada aconteça e a gente possa entregar essa mão de obra para gerar todo esse movimento novo de tecnologia que vem aí para frente, né? Muito bom, excelente, Glaucio. Tem aqui uma mini aula, né? Se a gente fosse anotar, Capaz. viraria um e-book aqui. Muito ótimo. Que bom, eu acho que o mercado, o que você falou, né? Se temos uma regra clara, o mercado se acostuma e a gente cria as regras em cima disso, né? Ou cria o planejamento em cima das regras, melhor dizendo. O mercado ainda está de mau humor, né? O mercado acordou pós-eleição de mau humor, está reagindo, enfim, a gente está vendo aí papéis, dólar, enfim, ainda tem um rebuliço, digamos assim, um rescaldo dessas últimas falas aí do presidente eleito, né? Olhando para 2023, eu acho que a gente, de novo, é o que você falou, eu acho que tem um cenário aí de 2 anos que vamos se adequar e o mercado também vai entendendo, vai ter as reações, mas o curioso também, só para fechar esse tema, é que a gente vai para um final de ano atípico, né, com eleições bem, digamos assim, em ebulição, polarizadas, né, digamos 50-50, temos uma Copa do Mundo para atrapalhar dezembro ali, de certa forma, né? Mas também, quando a gente vira o ano, tem aí fatores novos também, né? Por conta da pandemia, a Copa do Mundo está agora no final do ano, obviamente guerra, como você falou, será que Copa do Mundo vai influenciar nessa guerra positiva, negativamente e vice-versa? Temos aí um final de ano atípico mais agitado do que o normal, né? Curioso isso também. Você falou das eleições, né? Era até uma pergunta que eu tinha aqui, e aí, passando um pouquinho por isso, mas olhando para as preocupações de 2023. Acho que você já tocou nesse ponto, mas queria reforçar esse planejamento
de orçamento para 2023, né? Como a gente está falando, já estamos em adaptação, digamos assim, ou seja, o que está acontecendo agora após a eleição, mercado e mercado global, né? Inflação, enfim, cenário no âmbito mais global. Mas, de certa forma, você falou sobre viagens na primeira fala. Eu li essa semana, se não me engano, um artigo do Economist, até coloquei no LinkedIn, mas que fala no turismo de lazer, né? A gente está falando aqui do corporativo, mais próximo do nosso mercado, mas tinha um termo que era uma tendência para 23, que era o turismo de vingança, né? Numa tradução livre, ou seja, a gente ficou tanto tempo enclausurado que a gente vai viajar por vingança, né? No lazer, assim. Mas, de certa forma, como a gente falou, o presencial é muito necessário, as relações sociais são necessárias, principalmente para o povo brasileiro e latino também, né? Outros países aqui mais próximos a gente tem essa necessidade. Eu entendo que o orçamento de viagens, enfim, de maneira geral, ele está muito próximo do que era no pré-pandemia, né? Pelo menos nas empresas com as quais eu estou falando. Aí na Emicom também está indo nesse sentido? Como que vocês estão preparando aí para essa linha específica de viagens para 2023? A nossa linha de orçamento de viagens do ano que vem está 7 vezes maior do que a de 2022. Né? Não que, só vamos lembrar que a base de 22 é pequena, mas ela está 7 vezes maior. Por dois motivos. O primeiro deles, eu acho que a gente percebeu que a negociação, a gente fala de contratos, né? A gente não vende uma assinatura específica, a gente vende um contrato, um serviço. E isso é bem importante ser feito presencialmente, né? O pessoal de tecnologia gosta de trocar, desenhar, fazer os esboços e, enfim, a gente percebeu essa importância. Daí eu estou vendo o movimento de precisar viajar mais. Mas tem um segundo item, né, que eu coloco como talvez o mal necessário, né? Porque nós estamos aqui no Sul e muito do nosso mercado está em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a gente precisa ir para lá, né? E talvez o pessoal que esteja lá não vá viajar tanto, porque falando de forma corporativa, porque eles já estão lá, né? Então, mas na nossa linha aqui, nós vamos atrás do mercado, o nosso mercado está no Brasil todo, as principais contas estão em São Paulo, então a gente vai precisar viajar bastante para lá. Isso é muito específico, muito característica nossa aqui. Mas eu já vejo, né? Eu sou, também não falei, mas eu sou conselheiro fiscal da Neogrid, lá eles também estão se preocupando em viajar mais, estão colocando mais recurso, mais verba na linha de viagens para o orçamento do ano que vem, e também sou diretor vogal do IBEF, né, de São Paulo, Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros. E os meus colegas CFOs, eles já falaram, pô, nossa linha de viagem aqui tá subindo. E aí eu questiono eles, eu falo, mas por quê? Porque a gente está começando, quem tem matriz fora já vai ter que voltar ter aquela reunião anual, já estão começando a ter alguns projetos que precisam de pessoas para ir e voltar, alguns job rotations que vão fazer temporários. Então, cada um com uma explicação, mas eu estou vendo que já está começando a acelerar, né? E, cara, eu sinto na pele, né? Porque pelo menos uma vez por mês eu vou para São Paulo e Navegantes está atolado de gente, né? Então você não precisa nem ir no aeroporto, só você chegar naqueles estacionamentos ali já quase não tem vaga. Então, e sempre, né? Segunda-feira de manhã, sexta-feira no final do dia. Então, quer dizer, nós aqui do Sul indo para São Paulo e depois voltando para casa. Então, quer dizer, eu acho que está acelerando sim aí. A gente deve ter uma acelerada bastante grande de viagens. Tá? Eu até podia dar um spoiler aqui, mas eu acho que eu não posso. O CFO da Azul é meu amigo, eu só posso falar para eles que eles estão investindo para o ano que vem. Excelente, ótimo spoiler. Que bom, que bom. Obviamente, a gente fica feliz com a notícia no âmbito geral, né, de volta, retomada, né, a famosa retomada de viagens, mas também por um fôlego de negócios em si, né? A gente precisa viajar por uma questão de negócios, ou seja, novos contratos estão sendo gerados e não só a viagem por si só, né? Eu tenho uma fala que a viagem ela não é o fim, é o meio. Então, se a gente está Uhum. viajando, coisas estão acontecendo em torno disso, né? No âmbito corporativo, novos negócios, economia girando de novo,
voltando aí a mercado, isso é muito bom, né? Muito bom, de novo, para o país como um todo. Glaucio, indo para os finalmente aqui, a ideia é ter um papo rápido mesmo. Eu queria abrir aí o microfone para você destacar ou, enfim, quiser comentar em cima de boas práticas de planejamento, né? A gente falou aqui de um novo ano, realmente um novo ano, indo para 2023. A gente falou aqui de entendimento pós-eleição, mas na prática, o que você pode abrir aí das tuas metodologias, do teu time, que você encara como boas práticas para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo aí, sendo do time financeiro ou não, pudesse planejar para 2023, obviamente aqui na tua área, mas também o que você entender aí que pode compartilhar de boas práticas para o pessoal que está ouvindo. Perfeito. Alexandre, eu desde que comecei a trabalhar com planejamento orçamentário e trago isso para a minha vida também, acho que o mais importante é você definir, antes de começar a rodar número, as premissas, né? Então, eu sempre procuro fazer com... primeiro, você tem um orçamento top-down ou bottom-up, pouco importa. Você tem que chegar com quem vai produzir um número e definir quais são as premissas. As premissas básicas, qual é o crescimento, mercados, você vai ter crescimento orgânico e inorgânico, qual é a rentabilidade esperada. Hoje a gente teve 10 e a gente quer crescer isso daí para 15, qual é o custo que vai vir a reboque desse crescimento de rentabilidade ou a redução de custo, o que a gente vai fazer para poder sustentar de forma razoável esse crescimento, e aí, pô, na hora que você bateu as premissas, eu costumo brincar, né? Joga para o Excel que ele vai fazer a conta. E dali você pode montar 1, 2, 3 cenários. Eu estou consolidando justamente hoje o orçamento da Emicom para 2023, e na prévia que eu fiz ontem com a CEO e com o presidente do conselho, nós chegamos à conclusão que o número não está bom, mas assim, não dá para sair dele, porque tem investimentos que a gente precisa fazer e vai ter que, cara, tirar esse dinheiro de algum lugar e a gente vai sacrificar um determinado pedaço da rentabilidade. Puta, isso é uma premissa. Fechamos o investimento, é necessário, dá para adiar, não dá. Puta, em vez de gastar 10, gasta 9,5, gasta 9, não dá para fazer com 9, puta, tem que ser 10. Legal. Então, essas premissas estão balizadas, a gente fez cenário 1, 2, 3, impactos. O investimento 1 está feito, qual é a consequência? O 2 e 1 não estão feitos, quais são as consequências e assim por diante. Então, eu acabo fazendo 2, 3 cenários. E outra coisa muito importante tenha também o orçamento do ano anterior comparando com o que você fez no ano anterior. Então, eu peguei o orçamento de 22, comparei com o forecast de fechamento de 22, pontos positivos, acertos e aprendizados, né, para poder jogar dentro da ferramenta de 23 também, e com o único intuito, não vamos não vamos deixar passar aquilo que a gente deixou passar de planejamento para real no próximo orçamento. Então, daí você tem aqui as premissas, validou premissa, vê se não tem nenhuma oportunidade ou nenhum aprendizado dentro do que você fez do ano anterior, do planejamento anterior para o real. E, cara, manda o Excel trabalhar um pouco, que daí você sai com 2, 3 cenários, né? Acho que 2 cenários é importante você ter, sempre um mais otimista e o outro mais conservador. Como eu trabalhei em multinacional, sempre são 3, né? O mais otimista, o real e o conservador. E dali sempre se faz o quarto cenário, que não é a média aritmética dos 3, mas é uma ponderada numa linha e na outra. É aí que eu vou fazendo, né? A dica que eu dou é sempre, cara, mesmo quando você vai viajar, mesmo quando você vai daqui até a esquina, você tem a premissa, vou de carro, vou a pé, aí você, quanto tempo será que eu preciso? Qual é o custo que eu vou ter? Puta, você já fez o seu planejamento baseado em premissa e daí você vai. Então, não é uma dica, né, mas é o que eu tenho feito aí, não é uma metodologia, mas é o que eu tenho feito sempre aí nos últimos anos e tenho acertado, né? E as premissas são muito importantes serem validadas antes de você começar a falar de número. Excelente, excelente. Não é uma metodologia, mas a gente poderia chamar de uma metodologia Glaucio. Vamos chamar de Um processo. metodologia Glaucio. Exato, um processo. Ótimo, Glaucio. Queria finalizar aqui, enfim, abrir também para considerações finais que você tenha, mas te agradecer antes disso, já antecipando aí pela tua participação e assim colaboração aqui no tema, super rica.
Enfim, tens aí considerações finais? Não, eu só queria mais uma vez agradecer, né, e me manter à disposição se alguém quiser bater um papo, me procurar para tirar alguma dúvida. Na verdade, nunca tiro, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu nunca tiro dúvida, eu acabo aprendendo mais alguma coisa, porque as perguntas são sempre para vestibular, né, sempre para universitário. E eu acho ótimo isso, porque é em cima disso que a gente acaba aprendendo. Então, estou à disposição, se quiser depois bater um papo sobre mídia, né? Editora Globo, Editora Abril, a gente pode bater um papo também. Graças a Deus, eu venho numa trilha profissional bastante adversa, né? Bastante diversa, né? Já trabalhei em empresa, fábrica, telecomunicação, tecnologia, mídia. Então, acho que auditoria, regulatório, acho que tem uma bagagenzinha aí legal para a gente conversar. Bagagem Zona, te agradeço muitíssimo em nome da Paytrack, de todo mundo que está ouvindo também. Obrigado pela disponibilidade, contribuição mais uma vez. E com certeza a gente tem assunto aqui para mais Pay Talks, mais reuniões, mais conversas e vamos tentar realizar essas conversas sim. Obrigado, Glaucio. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente. Esperem aí mais Pay Talks e fiquem antenados nas nossas redes sociais aí para novidades. Obrigado, pessoal. Obrigado, Glaucio. Um abraço. Valeu. Bom final de ano para todos aí. Um abraço. Igual.